Pai Celestial, fonte inesgotável de toda a paz e refúgio seguro em meio às tempestades da vida, venho a Ti nesta noite, com o coração transbordando de súplicas e a alma sedenta por Teu toque restaurador. As sombras da noite se adensam, e com elas, muitas vezes, chegam os pensamentos inquietos, as preocupações que parecem insuportáveis, os medos que nos assaltam e roubam a serenidade tão necessária para o descanso. Sei que Tu, Senhor, és o mesmo ontem, hoje e para sempre, e Tua palavra nos assegura que em Ti podemos encontrar descanso verdadeiro. Assim como Jesus acalmou a tempestade no mar da Galileia, acalma também as tempestades em meu espírito, em minha mente e em meu coração. Reconheço minha fraqueza diante das lutas diárias, das pressões do mundo, das batalhas travadas em meu interior que parecem não ter fim. Muitas vezes, ao deitar, a mente se torna um turbilhão de ansiedades, repassando os eventos do dia, antecipando os desafios do amanhã, remoendo falhas passadas que não posso mais mudar. É como se um exército invisível se levantasse contra minha paz, sussurrando dúvidas, semeando desânimo e impedindo que meu corpo e minha alma encontrem o repouso que tanto necessitam. Nesta hora de transição, quando o mundo exterior silencia e as distrações diminuem, é quando as vozes internas, muitas vezes, se tornam mais altas. É neste momento que a fragilidade humana se revela em sua totalidade, e a necessidade de um poder superior, de uma força que transcenda nossas limitações, se torna palpável. Não busco apenas um sono superficial, um mero adormecer dos sentidos, mas anseio por uma paz profunda, uma quietude que emana da certeza de Tua presença constante. A paz que Jesus prometeu, aquela que o mundo não pode dar, é o que meu ser anseia. Uma paz que me permita entregar minhas cargas, despir-me das armaduras que usei durante o dia e descansar em Teus braços amorosos. Sei que Tu conheces cada detalhe da minha jornada, cada luta que enfrentei, cada lágrima que derramei, cada pensamento que me atormentou. Não há nada oculto aos Teus olhos, e é exatamente essa transparência e esse amor incondicional que me trazem esperança. Venho a Ti, meu Deus, não com a pretensão de ter todas as respostas, mas com a humildade de quem reconhece sua dependência de Ti. A noite, que para muitos é um tempo de descanso, para mim, às vezes, se transforma em um campo de batalha mental e emocional. As preocupações financeiras, as tensões familiares, as incertezas profissionais, os medos sobre a saúde, tudo isso pode se agigantar na escuridão, parecendo ameaçador e intransponível. É como se as nuvens da ansiedade se acumulassem sobre minha cabeça, impedindo que a luz da Tua paz penetre em meu coração. Mas hoje, Senhor, eu escolho trazer essas nuvens a Ti. Escolho depositar em Teu altar cada inquietação, cada receio, cada pensamento que me rouba o sono. Eu Te peço, em nome de Jesus, que Tua mão poderosa estenda-se sobre mim agora, dissipando toda a escuridão que tenta me aprisionar. Que Tua luz divina ilumine cada canto da minha mente, trazendo clareza onde há confusão e serenidade onde há tormento. Eu me entrego a Ti, meu Pai, confiando que em Tua presença encontrarei o refúgio perfeito para minha alma cansada. Que esta noite seja diferente, marcada pela Tua intervenção divina, pela Tua paz que excede todo o entendimento, e pela certeza de que, mesmo em meus momentos de maior vulnerabilidade, Tu estás comigo, velando pelo meu descanso e pela minha proteção. Que a Tua palavra seja meu escudo e meu alicerce, guiando-me para um sono reparador e um despertar renovado em Tua força. Sei que muitos compartilham dessa mesma luta, dessa mesma ânsia por um descanso tranquilo. As preocupações do dia a dia, as pressões sociais, as dificuldades financeiras, as dores emocionais, as incertezas sobre o futuro, tudo isso pode se acumular e pesar sobre o coração, tornando o ato de adormecer uma tarefa árdua, uma batalha perdida antes mesmo de começar. A mente se torna um palco para repetições de diálogos, revisões de erros, ansiedade sobre o que virá, e o corpo, mesmo exausto, recusa-se a ceder ao sono reparador. É um ciclo vicioso de cansaço e inquietação que se perpetua, minando nossas forças físicas, mentais e espirituais. Mas hoje, meu Deus, eu me aproximo de Ti, não apenas por mim, mas por todos aqueles que, neste exato momento, estão deitados em suas camas, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros, incapazes de encontrar paz. Eu Te peço, Pai, que Tua misericórdia se estenda sobre cada um de nós. Que Tua mão amorosa nos alcance, dissipando as nuvens de preocupação, silenciando as vozes da ansiedade e nos envolvendo em Tua paz que tudo supera. A noite, que deveria ser um tempo de descanso e restauração, muitas vezes se transforma em um campo de batalha para nossas mentes. Os pensamentos acelerados, os medos que se manifestam na escuridão, as lembranças de falhas passadas, as incertezas sobre o amanhã,
tudo isso pode se tornar um exército que ataca nossa serenidade. É como se o inimigo da nossa alma se aproveitasse desse momento de vulnerabilidade para semear discórdia e roubar a paz que tanto almejamos. Eu me lembro de ti, Senhor Jesus, que em meio à tempestade no mar, com um simples gesto e uma palavra, trouxeste calma e ordem. Assim também, eu te peço, acalma as tempestades em meu coração e em minha mente. Silencia os ventos da ansiedade, afasta as ondas de preocupação e traz a quietude do teu reino para dentro de mim. Reconheço que, sem ti, sou frágil, mas em ti, encontro a força para superar cada obstáculo, para silenciar cada voz que tenta me desviar do teu caminho. É nesse contexto que venho a ti, meu Pai, buscando não apenas um alívio temporário, mas uma transformação profunda. Anseio por uma paz que não dependa das circunstâncias externas, mas que emane da certeza da tua presença constante e do teu amor inabalável. A noite, que pode ser um tempo de fragilidade, deve se tornar um tempo de entrega, de rendição completa a ti. Eu me entrego a ti agora, Senhor, com todas as minhas preocupações, meus medos, minhas ansiedades, minhas inseguranças. Eu as coloco em tuas mãos poderosas, confiando que tu tens o controle de tudo, mesmo daquilo que me parece incontrolável. Que tua palavra, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, ilumine esta noite e me guie para um sono profundo e reparador. Que tua presença seja meu escudo contra todo o mal, e que teu amor me envolva como um cobertor de segurança, afastando toda a escuridão e trazendo a paz que só tu podes conceder. Que esta oração seja o início de uma noite de descanso genuíno, de uma entrega total a ti, meu Deus, meu refúgio e minha força. Ao abraçar a noite, não nos limitamos a esperar passivamente pelo sono, mas ativamente declaramos a soberania de Deus sobre cada pensamento que tenta nos assaltar. A palavra de Deus nos instrui a cativar todo pensamento para a obediência a Cristo, 2 Coríntios 10:05, e essa é uma batalha que travamos não com armas carnais, mas com a autoridade que nos foi dada em seu nome. Portanto, quando um pensamento de dúvida surgir, quando a ansiedade tentar se instalar, não o acolha como um hóspede indesejado, mas o repreenda em nome de Jesus. Imagine esses pensamentos como mensageiros do caos, enviados para perturbar a ordem divina em seu ser. Sua resposta, então, não é o medo, mas a declaração firme da verdade. Diga em voz alta, ou em seu coração com convicção: eu sou filho, do Altíssimo, e ele me guarda. Minha paz vem do Senhor. Este pensamento não tem lugar em mim, pois estou revestido, da armadura de Deus. Essa confissão ativa é um ato de guerra espiritual, uma forma de reafirmar seu território e sua identidade em Cristo. Além disso, é crucial reconhecer a natureza enganosa de certos medos noturnos. O escuro, por si só, pode amplificar as inseguranças e dar forma a ameaças imaginárias. A mente, desprovida das distrações do dia, pode se tornar um terreno fértil para a criatividade negativa. Pense nisso como um artista sombrio pintando cenários de desgraça em sua tela mental. Sua tarefa, no entanto, é pegar o pincel da fé e cobrir essas imagens com a luz vibrante da verdade bíblica. Se o medo do fracasso tenta se instalar, lembre-se de que em Cristo, você é mais que vencedor, Romanos 8:37. Se a preocupação com o amanhã assombra, recorde que Jesus nos ensinou a não nos preocuparmos com o dia de amanhã, pois cada dia tem o seu próprio mal, Mateus 6:34. Essa aplicação prática da Escritura transforma a noite de um campo de batalha em um santuário de declarações proféticas sobre sua vida. Ainda mais, precisamos entender que a paz noturna não é apenas a ausência de conflito, mas a presença ativa do Espírito Santo em nossas vidas. Ele é o Consolador que nos conforta em todas as nossas tribulações. 2 Coríntios 1:3-4. Quando você se deita, convide conscientemente o Espírito Santo a preencher cada espaço de sua mente e coração. Ore para que ele envolva em sua presença tranquilizadora, como um abraço terno e reconfortante. Visualize essa presença como um manto de luz suave, dissipando todas as sombras de ansiedade e medo. Peça que ele sussurre palavras de verdade e esperança em seu espírito, lembrando, de quem você é em Cristo e do poder que reside dentro de você. Essa comunhão íntima com o Espírito Santo durante a noite transforma um momento de repouso em um tempo de fortalecimento espiritual, preparando você para enfrentar os desafios que virão. Consequentemente, a prática de meditar em versículos bíblicos que falam sobre paz e segurança torna-se uma arma poderosa. Escolha 1 ou 2 versículos que ressoem com você e os repita para si mesmo, antes de dormir. Pode ser Salmo 4:8, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança.
Ou Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ao internalizar essas verdades, você as planta em sua mente subconsciente, onde elas podem florescer e combater qualquer pensamento negativo que tente se infiltrar. Essa prática não é meramente repetitiva, é um ato de semear a palavra de Deus em terra fértil, garantindo que a colheita seja de paz e descanso. Ademais, é importante envolver o corpo nesse processo de rendição. A tensão física muitas vezes acompanha a agitação mental. Portanto, antes de se deitar, pratique um relaxamento físico consciente. Respire profundamente, liberando a tensão em seus ombros, pescoço e mandíbula. Mentalmente, percorra seu corpo, relaxando cada músculo, desde os dedos dos pés até o topo da cabeça. Ao fazer isso, declare em voz baixa: Senhor, entrego a Ti não apenas minha mente, mas também meu corpo. Que cada célula do meu ser seja renovada em Tua presença. Essa abordagem holística, envolvendo mente, espírito e corpo, maximiza a eficácia da oração noturna, garantindo que você não apenas adormeça, mas que seu sono seja um tempo de restauração completa. Essa entrega total é um testemunho da sua fé, um ato de confiança que você está nas mãos seguras do Criador. Por fim, considere a aplicação dessa batalha de pensamentos em situações específicas. Se você está passando por um período de incerteza financeira, em vez de permitir que pensamentos de escassez o dominem, declare: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Se há conflitos familiares, proclame: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Essa aplicação direcionada da fé fortalece sua convicção e capacita a enfrentar as preocupações específicas que podem surgir durante a noite, transformando um momento de vulnerabilidade em um momento de afirmação poderosa da verdade divina sobre sua vida. Ao refletirmos sobre essa jornada que nos trouxe até aqui, percebemos que as diversas facetas da nossa experiência humana, muitas vezes turbulentas e desafiadoras, encontram um ponto de convergência singular em nossa busca por serenidade. As inquietações que nos rondam, os receios que parecem insuperáveis, as batalhas internas que travamos, tudo isso, quando trazido à luz da fé, não se dissipa por mera força de vontade, mas se transmuta em um convite à entrega. É como se, após percorrermos caminhos sinuosos e escuros, começássemos a vislumbrar a clareza de um horizonte onde as sombras cedem lugar a uma luz mais profunda, uma luz que não apenas ilumina, mas que também aquece e restaura. A compreensão de que não estamos sós em nossas lutas, mas que somos sustentados por uma força que transcende o visível, transforma a natureza da própria adversidade. O que antes parecia um fardo insuportável, agora se revela como uma oportunidade de confiar, de soltar as rédeas e permitir que um poder maior guie o caminho. Essa transição não é uma fuga da realidade, mas um aprofundamento em uma verdade que nos liberta. Nesse entrelaçar de experiências e compreensões, emerge um padrão claro. A promessa de um refúgio seguro não é apenas uma metáfora etérea, mas uma realidade palpável que se manifesta quando permitimos que a fé guie nossas ações e pensamentos. A própria natureza das dificuldades, sejam elas internas ou externas, nos impele a buscar um alicerce mais sólido, um porto seguro onde possamos ancorar nossas almas exaustas. A noite, com seu manto de quietude, muitas vezes amplifica a necessidade desse refúgio, revelando a fragilidade de nossas defesas naturais. Contudo, é precisamente nesse desnudamento que encontramos a força para nos rendermos a algo maior, um poder que não se abala com as tempestades da vida. A constatação de que não precisamos carregar o peso do mundo sozinhos, mas que podemos delegar nossas preocupações a um Pai amoroso, é o que pavimenta o caminho para uma paz genuína e duradoura. Essa aceitação da nossa dependência divina não é um sinal de fraqueza, mas a porta de entrada para uma força que nos capacita a viver com mais leveza e propósito. À medida que tecemos os fios de nossas reflexões, torna-se evidente que a serenidade noturna não é um estado passivo, mas uma conquista ativa, enraizada na confiança e na clareza da nossa identidade espiritual. As diversas arenas em que travamos nossas batalhas, sejam elas as da mente, do coração ou das circunstâncias, convergem para um ponto crucial: a necessidade de reconhecer e ativar o poder que reside em nós, um poder que não é nosso, mas que nos é concedido. Essa compreensão nos impulsiona a não apenas suportar as adversidades, mas a transformá-las em degraus para um crescimento espiritual mais profundo. A noite, então, deixa de ser um momento de apreensão e se torna um convite à rendição, um espaço sagrado onde a força do alto pode nos envolver e restaurar.
A jornada até aqui nos preparou para entender que a paz que buscamos não está em evitar as tempestades, mas em aprender a navegar por elas com a certeza de que não estamos sós, e que um porto seguro nos aguarda. À luz dessas percepções acumuladas, o caminho que se desdobra em direção à conclusão torna-se cada vez mais claro, apontando para uma verdade fundamental que permeia todas as nossas lutas e anseios. A convergência das ideias exploradas nos leva a um ponto onde a fragilidade humana se encontra com a força divina, e onde as sombras da incerteza cedem espaço à luz de uma esperança inabalável. O que antes parecia uma série de desafios isolados agora se revela como um convite coletivo para abraçar uma realidade mais profunda, uma realidade de proteção e paz que transcende as circunstâncias passageiras. Essa compreensão nos prepara para um desfecho que não é apenas um encerramento, mas uma expansão, uma abertura para uma nova perspectiva sobre como viver e descansar. A jornada até este momento nos capacitou a antecipar o que está por vir, a reconhecer os elementos que se unem para formar uma imagem completa de esperança e segurança. Em face dessa convergência de entendimentos, a transição para a fase final se faz de maneira orgânica, como a maré que avança suavemente em direção à costa, trazendo consigo a promessa de renovação. As diversas reflexões que compartilhamos não são fragmentos isolados, mas sim peças de um mosaico que, ao se encaixarem, revelam um padrão de esperança e segurança que transcende a experiência individual. A cada passo nessa jornada, a compreensão de que a verdadeira paz não se encontra na ausência de desafios, mas na profunda confiança em um poder que nos sustenta, se solidifica. Essa constatação nos impulsiona para um estado de maior receptividade, abrindo espaço para que a plenitude dessa promessa se manifeste em nossa vida, especialmente nos momentos de quietude e recolhimento. É como se, após desvendarmos os mistérios do caminho, estivéssemos prontos para adentrar o santuário da paz que nos aguarda. Conforme nos aproximamos do desfecho, a teia de nossas reflexões se adensa, tecendo um fio condutor que une as diversas experiências e compreensões em uma única e poderosa narrativa de esperança. A natureza multifacetada das lutas que enfrentamos, sejam elas visíveis ou invisíveis, nos conduz a um ponto de convergência onde a dependência da força divina se revela não como um sinal de fraqueza, mas como a chave para a verdadeira serenidade. Essa percepção nos prepara para um momento de entrega e restauração, onde o peso das preocupações pode, finalmente, ser aliviado. A jornada que percorremos até agora nos equipou com a sabedoria necessária para abraçar a promessa de um refúgio seguro, um lugar de paz que transcende as limitações do mundo natural. Estamos, portanto, a um passo de consolidar essa compreensão em uma bênção final e um compromisso renovado com a fé. E assim, ao chegarmos ao ápice desta oração, percebemos que a paz que tanto almejamos não é um destino final a ser alcançado, mas uma jornada contínua de confiança e entrega. A noite, com seus mistérios e silêncios, torna-se o cenário ideal para essa prática profunda. Não se trata apenas de desejar adormecer, mas de escolher conscientemente confiar o controle em mãos divinas, liberando o peso das preocupações que nos afligem. A verdadeira paz noturna floresce quando permitimos que a presença de Deus preencha os espaços de nossa mente e coração, dissipando as sombras da ansiedade com a luz inabalável de sua verdade. Cada pensamento inquieto, cada medo que tenta se instalar, torna-se um convite para reafirmar nossa identidade em Cristo, declarando que somos filhos, amados, e protegidos, por um Pai que jamais dorme nem cochila. A força que emana dessa rendição não é passiva, mas ativa. É a força de um guerreiro ou guerreira de oração que, ao deitar, não se entrega ao desespero, mas se reveste da armadura espiritual, utilizando a palavra de Deus como escudo e espada. A noite se transforma em um campo de batalha onde a fé prevalece sobre o medo, e a verdade divina silencia as mentiras do inimigo. Ao fazer isso, não estamos apenas buscando um sono tranquilo, mas cultivando um relacionamento mais profundo com o Criador, permitindo que sua paz, que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e mentes. A prática contínua de entregar nossas preocupações a Deus durante a noite nos fortalece, nos renova e nos prepara para os desafios do dia seguinte, com a certeza de que estamos sempre amparados, por um amor eterno e incondicional. Que a consciência dessa proteção divina se estenda para além do momento da oração, permeando cada instante de nossas vidas. A verdadeira prática começa agora, no silêncio do nosso lar, no recolhimento do nosso ser. Ao abraçarmos a noite com essa nova perspectiva, descobrimos que o descanso que buscamos não é apenas a ausência de vigília, mas a presença vibrante de Deus em nós. Que essa paz que transcende as circunstâncias se torne o nosso legado, a nossa verdade inegociável. Que, ao acordarmos amanhã, possamos fazê-lo com corações renovados,
mentes claras e a certeza inabalável de que somos guardados, pelo amor que nunca falha. Que assim seja, em nome de Jesus, amém. Se essa oração tocou seu coração, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Deus te abençoe.